Oi, tudo bem? Eu sou a Thaís Slaski, seja bem-vindo a mais uma aula de pintura. Hoje eu vou falar de pintura a óleo e de como a gente pode aprender com grandes pintores desde a sua casa e pela internet. Eu escolhi pintar hoje como exercício uma pintura do Renoir, que é essa daqui, um vaso de flores que tem uma paleta bem colorida, né? Cheia de amarelo. Para passar o desenho, se você não sabe desenhar ou se sabe desenhar e está com pressa, uma opção é ampliar o desenho numa tela, pode ser a tela do seu computador, se a tela do computador for grande, ou se você não tem uma tela de computador grande, pega um cabo HDMI, coloca o computador, espelha na televisão, vai ficar grande, é só pegar um papel vegetal, colocar com fita crepe e ir desenhando. Eu fiz só colocando umas bolas, uns círculos, marcando onde é cada flor. Mas se você se sentir inseguro de que só os círculos na pintura você não vai conseguir desenhar com a tinta, daí dá para desenhar no vegetal bem direitinho. Só presta atenção da caneta ser macia, para não estragar a tela do seu computador ou a tela da televisão da sua casa, mas desse jeito dá para fazer qualquer pintura que você quiser. Esse é o primeiro passo, né? Então você pode procurar pinturas com alta definição, no Google Arts tem bastante, e o pintor que você quiser, amplia e passa o desenho. O segundo passo é pegar um papel carbono e passar esse vegetal para a tela com cuidado. Eu fiz com círculos, né? Mais ou menos, bem rascunhado. E o terceiro passo a gente vai fazer junto agora. Vamos para o computador, achar a paleta de cor. Vamos lá. Encontrar as cores eu acho a parte mais legal, que é pegar a obra de alguém e tentar encontrar as mesmas cores na sua paleta. Aqui, de primeira, olhando, eu acho que tem o verde fitalo e o branco, claro, né? Vai ter um amarelo de cadmio, vermelho de alizarina e vou arriscar o azul ultramar. Então vamos lá, ó. Como faz, como a gente encontra paleta de cor. Acho a parte mais legal. Paleta de cor é super importante saber. Você pode até dizer, ah, Thaís, mas eu não consigo fazer isso sozinho. Daqui da minha casa, procurar uma pintura no Google, ficar olhando e adivinhar as tintas, as cores de tintas que o pintor colocou. Isso parece impossível para mim. Agora, eu entendo isso. Eu também já me pareceu impossível, já me pareceu algo surreal de fazer. Mas agora você se sente assim, mas se você fizer insistir, e com poucas tintas, você vê, eu não estou procurando o tom aqui do verde, o tom de verde que eu tenho na paleta, eu estou pegando um só. E conforme você for fazendo mapa de cor, que é chatinho fazer, eu também não gosto de fazer mapa de cor, você vai criando intimidade com a tinta que você tem, sabendo o que ela pode te proporcionar. Então, devagar, você vai aprendendo a misturar e isso vai ficando cada vez mais fácil. Para mim agora, eu acho que essas cores que eu escolhi dariam certo. A minha única dúvida, assim, no olhômetro, é o azul ultramar. Mas daí a gente vai testar e vamos ver se é ele mesmo. Se não, é só pegar outro azul. Nunca pense assim, ó. Ah, aqui tem amarelo, daí pego o amarelo. Ah, tem laranja, daí pego laranja. Ah, tem um verde claro, daí pego um verde claro do tubo. Ah, tem um verde escuro. Não, não é assim. É um verde, você vai pôr branco para tentar fazer ele ficar mais claro ou colocar outras cores para ele clarear e ele escurecer. Um vermelho, que bem escuro, né? Porque ele chega num tom bem escuro. Então, ele misturado com amarelo, provavelmente formará os laranjas. Então, a hora de buscar a paleta, tenta fazer bem enxuta. Eu só vou agregar outras cores aqui se eu não encontrar tudo que eu quero. Então, aqui, ó, coloquei o vermelho de alizarina, tô pondo um amarelo de cadmio, o branco
Esse é o verde fitalo e o azul ultramar. Quando você está inseguro, põe pouco, porque daí se tiver que trocar, não joga tinta fora. Então, como eu faço? Vou testar primeiro esse verde aqui, ó. Então, eu pego o verde fitalo, que é o bem escuro na paleta, e ponho um pouquinho de branco nele. Lambreco um papelzinho e chega próximo. Ó, vamos testar ele com amarelo. Não gostei dele com branco, não ficou próximo. Ó, pus ele com amarelo. Ó, é ele. Viu? Achamos. Esse escuro aqui, ó, como faz? Ele vai para uma área bem escura na pintura. Então, ó, o vermelho com o verde, ele chega no preto, ó. Ó, esse preto é vermelho com verde. E, ó, é a cor que ele chega aqui, tá vendo? Então, assim a gente vai encontrando, ó, os tons de verde estão todos aqui, ó. Esse que eu pus branco, ele é essa folhagem do Renoir, ó. O preto que chega aqui no buquê, ele não é um preto do tubo, um preto normal. Ele é o vermelho com verde. Então, com as cores da paleta, você vai encontrando as outras. Vamos lá, amarelo e vermelho para fazer essas flores. Vamos ver. Um pouco do amarelo. O vermelho de alizarina, que é o escurão. Olha aí, ó, já chegou na flor. E assim a gente vai descobrindo a paleta. Não precisa comprar o laranja, é só fazer o laranja. Ó. Ó, ele é esse daqui, ó. Aqui ele tá mais amarelado. Então, põe mais amarelo. É uma brincadeira. Ó, vamos pôr mais amarelo. É isso aí. Vamos olhar agora o azul, que eu estava em dúvida. Esse rosa, ó, é o mesmo vermelho com branco. De tanto fazer, seu olho vai sendo treinado. Eu acho o seguinte desse exercício de copiar grandes pintores. Eu acho que o mais legal é o que você aprende com cor. Né? Então, um quadro que está pintado, Renoir já faleceu, como se você estivesse tendo aula com Renoir, você está com a obra dele, uma foto da internet, ele está dentro da sua casa te ensinando a misturar cor. E isso que eu acho o mais legal de copiar um grande pintor. E você pode fazer isso com qualquer pintor que você goste, é só ir lá no Google Arts procurar uma imagem. Essa daqui eu nem peguei no Google Arts, foi na Wikipédia mesmo. Ela não está numa resolução muito boa, mas porque no Google Arts você aumenta, você vê tudo, né? Como se você estivesse vendo o quadro no museu pessoalmente. Mas ela já está ótima para pintar, para fazer um exercício de cor. Então, assim, nem precisa ser também a melhor imagem, a imagem mais espetacular do mundo. Então, ó, aquele vermelho que fez o laranja, que fez essas flores aqui, é o mesmo vermelho que vai fazer essa flor rosa. Que é esse aqui, ó. Daí só pôr no papelzinho, ó. Ele tem mais branco e um pouco de amarelo. Aí, ó. Achamos. Vamos ver esse azul. Esse azul tem muito branco, né? Eu vou colocar só um pouquinho. Ah, é ele, ó. Ó, tá vendo? Comecei a misturar com branco, é ele mesmo, azul ultramar. Ó, já misturando com branco, você vê. É ele mesmo. O cobalto, ele ficaria um pouquinho diferente, na minha opinião, né?
E esse azul aqui, tá, provavelmente é o mesmo, com um pouco de amarelo, para dar uma leve esverdeada, vamos ver. Ó, pus um pouquinho de amarelo, tentar chegar nesse azul aqui da direita. Aí, ó, é ele. Pronto. Temos uma paleta, já sabemos que cor usar e como pintar. Eu acho que esse é o mais, assim, é o maior desafio. Depois da pintura, na hora que a gente for pintar, vamos pintar junto, eu vou gravar. Se a flor sai diferente, se sai para um lado, a pétala para o outro, se você troca alguma flor, tudo bem, é só um... Eu acho que é o de menos, sabe? Mudar a forma do desenho é o de menos. Eu acho que o maior aprendizado mesmo é focar na cor, porque cor é difícil. E o desenho você aprende desenhando, você vai desenhar suas coisas, ter seu caderno da criatividade, desenhando todo dia, ou quando puder, mesmo que seja só finais de semana. Mas daí a forma, o desenho, proporção, essas coisas, você vai aprendendo no lápis. Não precisa aprender, ser tão rigoroso assim na hora de pintar, sabe? De ser rigoroso com o desenho, eu quero dizer. Porque você vai demorar mais para pintar se você pensar, ah, eu quero desenhar ele perfeito a olho, para depois passar para a tela com carvão, ele perfeito, à mão, e daí ficar focando muito no desenho e deixar a mistura de cor de lado. Então, num exercício desse, foca em encontrar a cor, em misturar a cor e desenhar, treina o desenho com grafite, que daí com o tempo também, a hora que você junta os dois, a teoria da cor com o desenho, daí você copia bem similar também, não vai ficar tão diferente do quadro, mas eu acho isso, assim, um conselho que eu dou para quem está começando a aprender e está sendo autodidata, né, de procurar no YouTube, aprender sozinho, fazer exercício focando na cor, que isso vai fazer você crescer muito. Então vamos lá para a pintura, vou fazer aqui a paleta, usando as cores do teste, olha. Então verde fitalo, esse é o azul ultramar. Então, muito bem, ó, mesma paleta do nosso testezinho, esse é o verde fitalo, o carmim de alizarina, que é o vermelho, azul ultramar, branco e amarelo de cadmio. Eu vou começar pelo vaso. Tô pegando um pincel assim, ó, que chama língua de gato, mas pode ser qualquer outro, viu? Pode ser um redondo, pode ser um chato também, não precisa ser língua de gato. Eu deixei o computador perto de mim, não dá pra ver pela câmera, mas ele tá... Ah, dá pra ver, né? Um pedacinho aqui, ó. Ele tá perto de mim. Então, na hora de pintar, quando você escolher uma pintura, não tenta pintar de memória. Olha na tela do computador e vai copiando. Do jeito que eu testei lá, fiz duas misturas, uma com amarelo, outra com branco, ó, do verde. E vou fazer bem solto. Na pintura do Renoir, ele, pelo jeito, e provavelmente, porque é uma regra do óleo, ele diluiu com aquele diluente que a gente limpa o pincel, né? Que é a regrinha do magro pro gordo. Então, do magro pro gordo, quer dizer, você começa com camada de óleo sem pôr
o óleo clarificado, sem introduzir mais óleo, quebrando o óleo, que pode ser com diluente, mas eu não estou fazendo isso. Eu estou indo com óleo puro do tubo. Mas só para vamos testar a cor. Lembra o jeito que eu fiz aquele preto, ó? É verde com vermelho. Ó, com amarelo, com branco, tô fazendo esses, quebrando o verde, né, do vaso. Misturei um pouco ó, do vermelho no verde, né, que é complementar. Rompeu um pouco o tom. Agora sim, volto pra lá. Bom, agora eu vou pro amarelo. Misturar o amarelo com o vermelho de alizarina, carmim de alizarina. Fazer com essa flor aqui embaixo, ó. Eu vou fazendo sem me preocupar se tá certinho igual do Renoir. Também, que pretensão, né? Mais para treinar cor. Meu amarelo, ele tá mais pegajoso que as outras tintas. Nele eu vou usar um pouquinho de óleo, ó, que é o óleo clarificado de linhaça. Não gostei muito desse verde, não. Eu acho ele muito... Na tela ele fica pior do que eu tô vendo ainda. Eu já tô vendo que eu não tô gostando, mas... Daí onde vocês estão na tela, eu vejo ele ainda um pouco pior. Eu acho que vou quebrar ele um pouco com vermelho, que é complementar, né?
O amarelo é mais claro. Pararara. Aqui nesse pedaço da pintura tem um leve rosa, então eu vou pôr bem pouquinho. Foi muito. Ó, esse aqui, que é um pouco do azul ultramar com amarelo e branco, ele é aquele azul, ó, na lateral da pintura, no fundo, bem jogado. O diluente, você pode deixar num pote de vidro e aqui embaixo vai acumulando sujeira, ó. Então sempre que limpar o pincel, limpa aqui em cima sem encostar no fundo, porque se encostar no fundo suja mais. Vai deixando, deixa o vidro fechado, porque mesmo o diluente sem cheiro, ele tem cheiro. É mais discreto, mas tem cheiro. E o legal desses estudos é que você vai mudando também. E vai fazendo do seu jeito. Aqui, ó, o fundo eu quis mudar um pouco. Eu pus mais azul do que tem. Essa toalha aqui, ele tem umas flores. Que eu até poderia colocar. Talvez no final eu coloque. Mas eu resolvi mudá-la. E vou para as flores lá de cima agora. Então isso que é legal, você vai estudando cor, mas você vai mudando também uma pintura que não é sua e que você gosta, que você admira, vai virando uma coisa meio sua. Se você quiser fazer igualzinho o pintor, tem que ir com mais calma e devagar copiando. É só ir mais devagar que você vai fazendo igual. Mas eu gosto desse estudo de cor bem solto, que não busca ser igual, mas que aprende paleta. Acho muito enriquecedor para estudar. Eu acho legal esse tipo de exercício se você fizer sem se cobrar muito, sabe? Não tenha medo de copiar um grande pintor e depois ficar olhando, ah, não tá igual, ah, não chega aos pés. É meio óbvio, né, que não vai chegar aos pés de uma pintura do Renoir. E o legal é o aprendizado mesmo, é aquela coisa que eu falei no começo, de você ter o Renoir como seu professor dentro da sua casa. Esse é o mais legal. Então, assim, eu vou terminar aqui essas flores que faltam.
eu poderia, e você também poderia, melhorar a pintura e ficar olhando o original e copiando mais. Mas eu acho que para um exercício rápido, do jeito que ficar tá bom, né? E parte para outro. O melhor é partir para outro e procurar paleta no computador do jeito que a gente fez, né? Que olha, é ela e já mostra uma pintura. Procurar a paleta desse jeito e misturando cor, porque quanto mais você fizer, mais intimidade, mais você vai saber que cada tubo de tinta da sua casa pode te dar. E se você fizer isso, é claro que o ideal é estudar todo dia, mas não é todo mundo que consegue. E é normal não conseguir todo dia. Você tem sua vida, você tem seu trabalho, talvez você tenha filhos, né? Mas se você fizer um exercício desse a cada 15 dias, no final do ano, você vai estar sabendo muito de cor. O resultado ele vem rápido, não é uma coisa assim que demora tanto, sabe? Você vai misturando cor e vai assimilando na prática. É muito melhor que você faça isso e pratique com tinta na mão do que fique lendo sobre teoria da cor sem praticar nada. Isso daqui é muito mais efetivo para o seu trabalho. Se você juntar os dois, se você ler sobre teoria da cor, principalmente harmonias cromáticas, Munsell, também o círculo cromático dos artistas, porque tem mais de um, né? Se você se meter numa biblioteca pública e ler livros sobre isso e associar com esse exercício, daí é muito legal. Agora, ficar só lendo não vai ser tão efetivo ao longo de um ano quanto você testar a paleta. Agora, se você pegar e fazer os dois, daí é super bacana, tá? Agora, se você pensar, eu não tenho tempo para os dois, é ou um ou outro. Eu acho que você pode começar por isso aqui, faz um ano disso, você já vai ter mais intimidade com cor e depois desse um ano você começa a ler, porque daí você já tem mais intimidade, você vai ler, vai saber do que está falando, vai ler mais, né, sobre harmonia e tudo, e você já vai ter um conhecimento prático prévio e vai ser melhor do que ir cru para a biblioteca, ficar lá só lendo e não pintar nada, tá bom? Então vamos lá terminar isso aqui. Às vezes quando a gente puxa a tinta, ela mancha um pouco. Por exemplo, eu estou puxando aqui, mancha com verde. Não se preocupe com isso, vai acontecer com você também a hora que você for pintar. É só limpar o pincel e pôr mais a tinta, né? No caso eu estou fazendo laranja, pôr mais o laranja e seguir. Não precisa ter a preocupação de estar a tinta pura, viu? Aqui é branco, deixa eu ver. Aqui é branco, branco. Acho que as que faltam são brancas todas. Eu coloco a cor branca e depois eu procuro lá quais são os reflexos. Nessa ele colocou amarelo. Então vai olhando a fotografia e vendo como Renoir pintou o branco, porque ele pintou o branco de jeitos diferentes. Algumas puxa a sombra para o rosa, outras puxam para o amarelo. E não tenha medo de copiar, por mais que seu cérebro fala, mas em tal lugar não pode ter, sei lá, um verde escuro. Olha o Renoir e copia. Confia mais nele do que na tagarelice do seu cérebro de achar que no branco não tem rosa, que no branco não tem amarelo, que no branco não tem verde. Confia na pintura dele e vai tentando fazer o melhor que você puder. Você vai pegando o jeito, quanto mais fizer. Porque no branco tem muita cor. Duas coisas importantes. No branco tem muita cor e o preto geralmente não é o preto do tubo. Ele é feito com tinta, com outras cores, né? Como aqui a gente chegou num escuro, misturando verde com vermelho. Essas duas
essas duas dicas aí, se você levar a sério, a sua pintura vai crescer. Assim, eu tinha essa tela aqui, né? Quando você for fazer, procura comprar a tela do tamanho da pintura que você quer, você vai ficar mais satisfeito, vai falar, olha, igualzinho, tal. Então é isso, olha, um Renoir que você faz numa tarde para você, e já pendura na parede para secar, já seca pendurado. Olha aqui. De longe parece que esse branco tá muito chapado. De perto não, de perto eu vejo ele bem colorido. Vou colorir um pouquinho mais, porque eu não gosto de branco chapado. Muito bem, agora sim, é difícil parar de pintar, né? Então, agora sim. Então, Renoir, viu? Um exercício simples para fazer em um dia, aprender muito sobre cor, sobre mistura de cor, sobre paleta, e assim você chega longe, tá bom? Qualquer dúvida me escreva, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com quem você sabe que gosta de pintura. Tchau e até o próximo vídeo. Até mais!